Boa tarde, pessoal. Hoje, dia 11/8, terça-feira, né? Iniciando a nossa terça-feira aí com muita força. E hoje a gente vai continuar a nossa aula de matemática de ontem na página 127 de matemática, a apostila de matemática, página 127, tá bom? Nós vamos continuar falando sobre a unidade de capacidade e massa, tá? Eu vou esperar vocês abrirem, dar um tempinho para vocês estarem abrindo. E a gente já vai dar continuidade à nossa aula, certo? Pessoal, eu vou compartilhar o livro com vocês aqui, tá bom? E a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho. Ontem a gente estava falando sobre grandeza, sobre quilogramas, né? O que 1 quilograma significa, que é igual a 1000 gramas, tá? Hoje a gente está na página 127, então nós vamos realizar as nossas atividades juntas, tá? Página 127, exercício D. Então, olha lá, qual é a massa do pedaço de queijo no prato da direita, sabendo que o queijo inteiro tem 500 gramas? Bom, então a gente tem que descobrir qual que é o pedaço do queijo do prato da direita, tá? Então a gente tem que usar, 1.500 gramas, 1,5 kg, tá? A gente vai ver qual é a massa do pedaço do queijo no prato da direita, tá bom? Depois a letra E. Como podemos completar os pesos para que a balança indique que a lata de leite condensado tem 395 gramas, tá? Então, a gente vai indicar, né, como podemos completar os pesos da balança, ó. Esse aqui tem 395, aí a gente tem que ver quanto que pesa esse aqui pra gente desenhar na balança. O 4 nos mercados é comum vermos os produtos com embalagens e os preços diferentes. Saber estimar qual deles é a melhor opção pode nos fazer economizar. Observe as situações abaixo. Então, nós vamos fazer somente a letra D e a letra E por enquanto, depois a gente vai realizar o exercício 4, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, pode falar, Pedro, qual é a sua dúvida? Vamos lá, então, qual achocolatado é mais vantagem tá comprando? Quem é que fez? Vamos lá, vamos ver primeiro Rafa. Rafa, qual foi a sua justificativa? Vamos ver se tá correto. Vamos lá. Eu coloquei 200 gramas porque você compra vários de 200 gramas e pode até ganhar mais do que o de 900 gramas. Certo. Bom, então a sua justificativa, né, da promoção do achocolatado seria a embalagem de 200 gramas, certo? Correto, a sua resposta está correta. Todo mundo colocou a resposta que o Rafa falou, de 200 gramas? Não colocou, Emanuel? Qual foi a sua justificativa e qual foi a sua alternativa para o achocolatado? Responder. Então, qual é o mais vantajoso? Comprar a embalagem de 1 quilo, de 2 quilos ou de 5 quilos? Quem vai me responder vai ser o João Fernandes. João Fernandes, qual é o mais vantajoso para comprar? Eu coloquei o de 2. O de 2, tá? Sua resposta está errada! Vamos ver o Pedro. Pedro, qual é o mais vantajoso para estar comprando? Qual que você colocou? Muito bem, Pedro, de 5 quilos. Só que o Pedro ele não consegue dar justificativa porque a internet dele está oscilando. Justificativa dos 5 quilos. Ô tia, só uma coisa. Eu coloquei, tipo assim,
5 quilos, porque o açúcar de 5 quilos, ele é o maior. Então, já que está na promoção, ele é o maior. Ele pode não dar em um pote grande. Então, ele vai sobrar mais. Tá. A justificativa não tá errada, tá? Mas a gente vai falar sobre miligrama. Nossa, tia, miligrama é miligrama. A matemática tem essas palavrinhas, né, que vocês estão começando a escutar. Então vamos lá. Miligrama. Às vezes precisamos de medidas de massa menores que o grama, né? Então, se a grama já é uma massa pequena, miligrama é menor ainda. Nesse caso, dividimos 1 grama em 1000 pedacinhos. Cada parte corresponde a 1 miligrama, né? Que a sigla é mg, miligrama. Então, ó, vamos lá. Então, 1 grama é igual a 1000 miligramas. Aí vamos voltar lá um pouquinho. Gente, lembra? Priscila, Oi? boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Parágrafo. Bom, pessoal, agora a gente vai para nossa aula de história, tá? Na semana passada nós falamos sobre a imigração forçada dos africanos e hoje a gente vai falar sobre a escravidão africana e a escravidão portuguesa, tá? Então vocês vão abrir na página 246 da apostila de história, tá? Página 246 da apostila. E lá nós vamos continuar a nossa aula referente à escravidão, né? Sobre a África, tá? Então hoje nós vamos falar da escravidão africana e da escravidão portuguesa. Então vamos lá. Você sabe a diferença entre o trabalho escravo e o trabalho livre? Então vamos lá. Trabalho escravo. Não existe liberdade de ir e vir. O escravizado é obrigado a realizar o trabalho determinado pelo proprietário. Por vezes, ele recebe apenas algum alimento em lugar para dormir. Mesmo que esteja descontente com o trabalho, o escravizado não pode deixá-lo, pois ele não é livre. Por isso, né, que o nome já diz escravo. No Brasil colônia, o escravizado era visto como uma mercadoria, podia ser vendido sendo frequentemente separado da sua família. Então esse é o trabalho escravo que a gente leu, que a gente vai ver a diferença entre o escravo e o livre. Agora o trabalho livre. Existe a liberdade de ir e vir. Então se no livre a gente pode ir e vir, no escravo nós não temos a liberdade, nós não podemos ter escolha, tá? O trabalho livre, o trabalhador livre recebe uma remuneração pelo seu serviço. Então, o trabalhador ele trabalha o mês inteiro e no final do mês ele recebe o salário dele. Então, ele tem um dinheiro. Então, ele presta um serviço, mas ele recebe por aquilo, tá? Caso o trabalhador esteja descontente, ele tem a liberdade para deixar o trabalho. Então, caso ele não está contente onde ele trabalha, na firma onde ele trabalha, da forma que ele trabalha lá, ele pode ir lá e falar, olha, eu não quero mais trabalhar aqui, eu quero pedir as contas. Então ele tem a liberdade para escolher, tá? O trabalhador livre pode decidir o seu destino, diferente do escravo, porque o escravo ele é visto como uma mercadoria, tá? Então ele podia ser vendido sendo frequentemente separado da sua família. E o trabalhador livre ele pode decidir o seu destino. Continuando. Na África, a escravidão comum era a doméstica. Muitos africanos eram escravizados após a derrota da comunidade em algum conflito. A escravidão também podia vir como uma punição por um crime. As pessoas submetidas à escravidão doméstica eram empregadas em vários tipos de trabalho, geralmente nas terras de uma família, ajudando na agricultura. Seus filhos eram livres, ou seja, se tornavam
com o passar do tempo e podiam cultivar um pedaço da terra. Essa situação era comum em diversos lugares da África. Porém, a chegada dos portugueses e o interesse deles pela mão de obra africana mudou completamente esse quadro. Um episódio significativo dessa história foi quando os portugueses chegaram ao Reino Congo, tá? Eu vou explicar para vocês o que é o Reino Congo. Acreditou que os portugueses eram poderosos e deviam ter um Deus igualmente poderoso. Por isso, ele se converteu à religião cristã e se aliou aos europeus, passando a troca de cologeses escravizados por objetos comuns. Tá? Então, assim, o que significa a participação do Reino de Congo, né? Destacada aí no parágrafo que a gente leu. Esse Reino Congo é que a escravidão dos africanos, muitos deles eram beneficiados com como tráfico, né? Como chefes para enriquecer o comércio, fortalecendo a imagem junto à população, tá? Então, dessa forma, quando se fala o Reino Congo, deixa eu abrir para vocês aqui para vocês visualizarem melhor. Analisando aqui, ó, que esse aqui era um comércio de africanos, né? Um comércio de africanos para o trabalho. Então, olha assim, durou cerca de 300 anos, né? E muitas pessoas, milhares de pessoas foram trazidas para o território brasileiro forçado, né? Foram forçados a virem para cá, tá bom? Aqui, ó, só um minutinho, peraí. Os africanos no Brasil. Então, a gente tá falando dos africanos no Brasil. Então, olha lá. O trabalho de escravizados foi utilizado em diversas atividades no Brasil, colônia. Nas plantações de cana-de-açúcar, no cultivo do café, na mineração, em atividades domésticas e etc. Em todas as regiões do país, houve a presença de africanos. Desse modo, a formação do Brasil está totalmente ligada aos africanos trazidos para cá. Em algumas regiões do sul do país, é comum ouvirmos que a presença de africanos foi quase insignificante, né? Não foi nem um pouco percebida. E isso é um equívoco, isso não é. O mapa a seguir indica as principais rotas por onde chegavam os navios que traziam os africanos para o Brasil. Então, olha só, observem o mapa comigo aí. São Luís, Salvador, Rio de Janeiro. Esse aí é o mapa que nós estamos vendo. E olha, por onde os navios traziam os africanos, ó, de Guiné, de Congo, de Angola e de Moçambique, tá? Agora, vocês vão ler essa lenda do povo, enquanto a Tia Pri deixa aberto o YouTube para vocês verem a música, essa lenda. Então, enquanto isso, a Tia Pri vai preparar a lenda, vai deixar aberta a lenda e vocês vão ler a lenda, tá bom? Leiam com atenção. Se precisar marcar no marca-texto, pode marcar. Só que prestem atenção, antes de colocar o marca-texto, leia primeiro uma vez a lenda todinha, ok? Bom, vamos ler junto, tá? Eu vou ler junto com vocês a lenda. Há muito tempo, num antigo país da África, 16 príncipes negros trabalhavam juntos, numa missão da mais alta importância para o seu povo que chamamos de Iorubá. Seu ofício era colecionar e contar histórias. O tradicional povo Iorubá acreditava que tudo na vida se repete. Assim, o que acontece e acontecerá na vida de alguém.
já aconteceu muito antes muito antes outra pessoa. Saber as histórias já acontecidas, as histórias do passado, significava para eles saber o que acontece e o que vai acontecer na vida daqueles que vivem no presente, pois eles acreditavam que tudo na vida é repetição. As histórias que tinham que ser aprendidas de cor e as transmitidas de boca em boca, de geração em geração, pois como muitos outros velhos povos do mundo, os iorubás antigos não conheciam a palavra escrita. Então isso aqui é uma lenda do povo, tá? Agora eu vou compartilhar com vocês o livro digital, que vocês vão assistir um videozinho que fala, tá bom? Os índios não possuíam uma cultura de trabalho intensivo e regular, muito menos ainda compulsório, forçado, mas não eram preguiçosos como por muito tempo se falou. Professora, o que é trabalho intensivo e regular? É trabalhar todos os dias, produzindo sempre e estocando o que se produz, geralmente para comercializar. E os índios não faziam isso, professora? Não, eles apenas produziam o necessário para a sua sobrevivência. As noções de lucro e acúmulo de produtos eram desconhecidas pelos índios. Tá, aí, gente, tá falando um pouquinho sobre a escravidão, tá? Agora, a gente leu a lenda na mão, desculpa, com a lupa na mão, e a gente leu uma das lendas do povo, tá? Então a gente leu. E aqui embaixo tem algumas perguntas referente à lenda que nós não vamos fazer, nós vamos fazer para casa essa lenda, tá? Essas respostas a gente vai fazer em casa. Então eu queria explicar para vocês a respeito do griot, que é uma espécie de ancião, tá? Ele é colocado no centro do saber e da ancestralidade, porque ele conta as histórias, ele conta a lenda, ele contribui para a construção da identidade dos povos e dos grupos étnicos. A atividade que vocês vão responder em casa está falando sobre a lenda que nós acabamos de ler, que é a lenda do Iorubá, tá? É um exercício com letra A, letra B, letra C e letra D, tá? Então vocês vão fazer essa atividade em casa, coloquem aí na apostila para vocês que é para casa, tá bom? E vocês vão estar realizando essa atividade em casa. A Tia Pri separou. Amanhã nós vamos falar rapidinho. Amanhã nós vamos falar sobre a cabeleira, né? Uma das formas resistente e orgulho da população negra, né? Do cabelo Black Power. Então, nós vamos falar um pouquinho amanhã sobre isso. Então, preciso que vocês prestem atenção, porque talvez caia alguma perguntinha sobre isso, tá? Então, hoje a gente falou sobre o trabalho livre e o trabalho escravo, tá bom? Nós falamos sobre a escravidão africana e portuguesa, falamos sobre os africanos no Brasil, falamos do povo Iorubá, e para casa vocês vão responder as perguntas da lenda, certo? Agora, bom, então vamos lá, gente. Então a gente estava falando sobre os africanos no Brasil, lemos a lenda do povo, e para casa vocês vão responder isso. Gente,
nosso livro tá acabando, então a gente tem que começar agora, né? A fazer o nosso resumão aí, que a gente sempre faz antes da prova. Então, assim, preciso que vocês estejam atentos na lição de casa, atentos na entrega. Tem muita criança devendo bastante coisa. A Tia Pri já fez uma revisão aí do que tá faltando. Então, assim, prestem atenção, gente, porque agora é final de bimestre, tá bom? Então, hoje nós fizemos matemática e história. Nós terminamos ciências, né? Já separou 2 vídeos e amanhã eu vou passar 2 vídeos para vocês estarem assistindo, para vocês não esquecerem da teia alimentar, a cadeia alimentar. Combinado? Então eu espero vocês amanhã às 13 horas, tá bom? Com força total, como diz a Beatriz Saraiva, que estamos sentindo falta dela hoje. Tá, Bia? Ó, um beijo, Bia. E ó, espero vocês amanhã, tá bom? E tenham um finalzinho de tarde aí bem agradável. Um beijo no coração de vocês e até amanhã.